Esse vídeo que eu estou fazendo, eu vou deixar um bônus no final, o vídeo da Judite. Gente, é fofura demais. Bom dia, gente. Aí, começou de novo a minha saga de madrugada em postinho para pegar requisição, para levar no médico que ficou faltando. Sabe quantas horas são? Eu cheguei aqui acho que umas 4 horas da manhã. É um absurdo. Você é a primeira. Mas mesmo assim, eu acho que depois eu tenho que ir em outro lugar, pegar autorização, porque não pegaram meus documentos. Não sei o que eu vou fazer não, sabe? Aqui a cidade é muito lenta para tudo, muito atrasada para essas coisas. Aí eu cheguei, sentei, quer dizer, em frente a uma igreja, o postinho. Aí um senhor me chamou, falou assim, vem aqui para dentro que é perigoso você ficar aí na porta. Porque tem muito assalto aqui, gente, de bicicleta e moto. Como João Pessoa mudou, cheio de assalto, muito assalto mesmo. Eu tô com o telefone porque eu tô aqui dentro. Aí eu tava pensando, pessoal, para descontrair, deixa eu contar uma coisa aqui para vocês. Minha irmã de Minas me ligou e falou assim, Beth, essa noite deu 8 graus e eu dormi de camisola quentinha, acho que 3 ou 4 cobertas, de madrugada acordei no maior calorão. Será que eu tô na menopausa? Gente, eu não aguentei não. Ela tem 60 anos. Aí eu virei para ela e falei assim, eu vou perguntar pro Dr. Google e te falo, porque eu com 62 anos, eu acho que eu ainda tô na menopausa, nesse calor aqui de João Pessoa. Gente do céu, que cidade quente, meu Deus. Nossa Senhora. Mas eu ri demais, gente. Aí ela falou que tirou as cobertas toda, num calorão tudo, e tá achando que tá na menopausa, entrando na menopausa, 60 anos. Aí perguntou assim, Beth, quando você teve menopausa, você ficou assim sentindo calor? Aí eu não lembro, não. Eu acho que não. Foi só quando eu vim para João Pessoa, tudo para mim. Meu filho fala para mim que eu só sei falar assim. É caro, eu entro no supermercado, é caro. E calor, eu tô com calor, tô com muito calor. Mas é isso. Vou esperar que o dia clareando. Ai, que delícia. Ai, que delícia. Meu filho vinha comigo, sabe? Mas eu falei assim que não precisava vir não, coitado. Acordar cedo, vir. Não tinha necessidade de vir, sabe? Aí ele achou ruim, falou que não. Falei assim, não adianta você ir, porque quem tem que conversar sou eu. Porque eu já sou meia Buck Rogers, eu encosto nele. Tem que saber, ele me deu um papel para me anotar tudinho. À noite conversou comigo, para mim saber tudo, né? O que eu vou perguntar. E outra coisa, eu não dormi. Porque se eu dormisse, eu não ia aguentar ficar acordada. Mas tomei café, fiz um bolo à noite, nem chá eu tomei, ia fazer o chá desistir. Então, gente, já entrei dentro do postinho, horas da manhã, que o médico atende, e até agora nada. Aqui, gente, o postinho não funcionou. Segunda, terça e quarta, que aqui é feriado. Então, gente, eu tô saindo aqui agora do postinho e vou na regulação levar mais 2 pedidos de exame meu.
É longe pra dedéu. Mas fazer o que, né? Ai, gente, acabei de chegar em casa agora, sério. Tô morta, morta, morta de cansada. Quebrada. Sério, depois do postinho, eu fui lá na Regulação, no bairro Estados, longe pra caramba. Falei, não, vou capotar. Eu tava dormindo dentro do carro. Aí depois eu conto pra vocês. Cheguei em casa. Delícia, gratidão, Senhor. Obrigado por eu ter chegado inteira. Boa noite, pessoal. Aqui, novidades boas e boas. Chegou aqui, ó, meus brinquinhos que eu comprei. Chegou hoje. Eu tava conversando com uma prima minha, ela me ligou. Nós ficamos quase 3 horas no telefone conversando. Mas vamos ao que interessa. Vou contar para vocês tudo que tá acontecendo. Com um chazinho aqui, ó, que eu acabei de fazer, porque chá é vida, quentinho. Liguei o ventilador, né, porque senão a Beth aqui não ia aguentar. E vamos lá. No vídeo, no início, eu mostrei eu indo no postinho, eu lá esperando tão cedo que eu saí tudo. Aí, não sei se eu falei, a igreja tinha um rapaz, um senhor que ficava lá, me viu sozinha na porta, me ofereceu uma cadeira e falou, senta aqui na frente, fecha o portão e fica sentada. Na hora que começar o pessoal chegar, se você quiser ir, você vai. Nossa, muito agradecida a ele, gente, porque eu não ia aguentar ficar em pé o tempo todo, como também não aguentei ficar muito sentada, porque dói, né, aqui atrás a coluna. Aí, quando eu vi o pessoal chegando, tipo 6 horas, que já tinha mais gente, que ia abrir 7 horas, umas 6h30 eu fui pra lá. Aí tinha umas senhoras na porta conversando. Aí eu fiquei escutando, né? E uma falou que tinha tido câncer, que depois do câncer tinha dado um monte de dor, hipotiroidismo. Bom, hipotiroidismo eu já tenho. Aí eu perguntei assim, como que foi o seu tratamento? Aí ela falou que devo melhorar a alimentação, que não, eu tô assim, e beber, você podia beber? Ela falou assim, não. Aí eu falei assim, porque eu tô aqui, porque eu fui diagnosticada, então eu vou começar a fazer meu tratamento. Aí todas olharam pra mim, e essa tava sentada lá, gente, quase 15 anos mais nova que eu, e já teve há 8 anos atrás. Aí eu falei, se eu queria saber se pode beber. Elas falaram assim, não. Eu falei, então, já que eu não comecei meu tratamento, o médico ainda não me atendeu, então eu posso continuar com minha cervejinha, né, igual eu tô. Gente, elas tiveram um ataque de riso, porque a minha cervejinha, assim, é 3 no máximo. Nem chega a 3, 2 quando eu tô cozinhando, e só em casa, porque eu não aguento calor. É muita coisa. Aqui é muito, muito quente, gente. Vocês não têm noção. Eu falo com a minha prima que ela fala que o Rio é mais quente, é muito quente, mas aqui é muito quente mesmo. E eu de chazinho quente. Não, ainda tá quente. Então, esperar esfriar. Liguei o ventilador no teto. Aí eu vou contar pra vocês o que aconteceu. De lá do postinho, eu fui na Regulação. Na Regulação, eu fui levar 2 exames que eu já tinha ido na Regulação e eles falaram que era no postinho. Então, assim, por mais que a Beth seja calma e tranquila, eu já tô uma pilha. Vai nisso, vai naquilo. Aí, chegando lá, fui atendida, tudo muito bem atendida. No postinho também, eu sou muito bem atendida. Isso eu não posso reclamar.
todos muito educados. E eu virei para... Quando o rapaz pegou meus documentos, anotou, eu falei assim, deixa eu conversar com aquela moça ali. Ele falou assim, pode. Aí eu cheguei perto dela e falei assim, olha, você sabe quando que meu exame, o médico vai me chamar, quanto tempo, que dia? Ela falou assim, olha, isso não depende de nós. Nós passamos aqui para cima, aí eles olham quais os casos preferenciais, né, os casos mais avançados, e liga, entra em contato. Você deixou seu telefone ali? Eu falei assim, deixei. Aí eu virei para ela e falei assim, aqui, porque da outra vez que eu vim aqui, eu trouxe esses mesmos exames, você falou para mim que era no postinho, eu estava num hospital longe, que eu tinha ido fazer biópsia, ou pegar a biópsia, não sei. Aí fui de Uber pro postinho, do postinho mandaram eu vir pra cá, que era aqui. Você me falou que não era aqui. Então, assim, é muito dinheiro que eu tô gastando com Uber. Eu falei com ela, na cara dura, na lata. É muito dinheiro, porque vai lá, volta lá, 8, 10 Uber por dia, dá um dinheirão no final do dia. Ela falou assim, olha, não foi culpa minha, porque... Aí ela explicou lá, entendeu? Tudo bem, não vou brigar nem nada. Não sei se vocês são assim, gente. Eu tenho comprador fechado. O meu comprador é aberto só para viagem, ficar bem instalada, aproveitar os passeios, tudo, e comer bem, viajar, comer bem, não fazer cruz em boca, sabe? Esse negócio assim de... eu vou comprar uma roupa cara, vou comprar uma coisa cara para casa. Isso não. Eu gosto de usar em mim, uns cremes, tudo. Agora gastar, gente, que vantagem que eu tenho de falar que eu gastei caro, gastei muito em aplicativo. Vocês são assim também? O comprador fechado, eu falo pro meu filho, eu prefiro viajar do que pagar uma conta de luz altíssima, uma conta de água altíssima. Eu prefiro comer bem. O meu pai, ele era assim com a gente. E pela conversa que eu tive com minha prima hoje, que é psicoterapeuta, ela falou assim, Beth, você sabe, eu sei que eu tenho muita coisa deles, entendeu? Coisas boas, mas também tem coisas ruins, né? Porque ninguém é perfeito. Mas, cortando, vim pra casa, dormi, isso foi ontem, dormi. Quando é hoje, eu não tenho horário para acordar, sério. Quando eu fui no postinho, eu não dormi à noite, que eu sabia que eu não ia acordar, não tinha nada que me fazia acordar. E outra coisa, quando eu vou dormir, eu desligo meu telefone, coloco no modo avião. O porquê disso? Eu tenho filhos, eles sabem disso, mas eu tenho trauma de ter recebido um telefonema de noite que me fez sofrer muito, que me traumatizou e que eu não podia fazer nada. Então, meu telefone está carregando, eu desligo e ponho no modo avião. Eu vou dormir, eu desligo e ponho no modo avião. Porque aí não tem problema também de me ligar, não é? Eu acho que notícia ruim chega cedo ou tarde. Aí hoje eu acordei umas 11, não sei a hora, não preocupe em olhar a hora. Acordei já aliviada, que já tinha resolvido as coisas ontem, quer dizer, 1/10 das coisas que resolveu, tudo. Aí meu telefone tocou, era minha irmã, mais ou menos, quase meio-dia, falou assim, Beth, você tava com o telefone desligado? Eu falei, não, eu acordei e liguei ele. Ela falou assim, porque me ligaram aí de João Pessoa, depois que eu vi que o prefixo era daí, porque eu ia desligar.
É porque sempre, a vida toda, eu eu dei o meu telefone e dava o da minha irmã para banco, para tudo, para médico, colégio dos meninos, qualquer coisa. Tanto é que ela fala assim comigo: Beth, quando você faz alguma transação aí bancária, paga alguma coisa, tudo, ela fica sabendo, ela fica sabendo de tudo. Eu já tentei tirar e não sei o que eu fiz. Não sei se quando eu vim para João Pessoa eu fiz isso, entendeu? Então, por isso que foi ela que me ligou para dar a notícia que o postinho havia ligado e era para eu ir segunda-feira lá buscar o requerimento e no mesmo dia, às 13 horas da tarde, eu tenho um médico oncologista. Bom, gente, eu já estava até pensando que aqui não ia andar, né? Tô fazendo vídeo com esperança e fé, que já é meio caminho andado. Já estava pensando em ir até para Minas, resolver lá, ir para Sete Lagoas, né? Fazer lá, mas SUS é em todo lugar, é igual, o que tem é sorte, tem que ter sorte. Aí eu vou segunda-feira no médico, vai ver, não sei os exames, eu acho que não tem todos os exames, alguns eu acho que eu vou ter que pagar, tanto é que a mulher do postinho falou assim pra mim: Beth, você pode pagar esse exame de sangue? Eu falei assim: posso. Ela foi e falou assim: então faz por fora, porque demora. Tchau, é com Deus. Ele já tá saindo, já tinha me dado um beijo. E ele que colocou os brincos pra mim. Então é isso, gente. O vídeo foi sobre como está andando a minha saúde. Agora vocês vão ficar com a melhor parte do vídeo, quem assistiu até aqui, que é um pequeno vídeo da Judite Bahia. Eu agradeço a todo mundo que assistiu. Muito, muito obrigada, gente. E até o próximo. Fiquem todos com Deus. Em té.